Bom, pessoal, então o tema da nossa aula de hoje, né, ainda nessa parte de introdução à astronomia, vou falar sobre a astronomia na Mesopotâmia. Porque foi na Mesopotâmia onde a gente pode dizer, né, que a astronomia ela surgiu, ou os rudimentos daquilo que viria a ser a astronomia. Né? Os gregos, que foi o povo que deu origem, os gregos antigos, o povo que deu origem à astronomia, eles utilizaram muito como fonte os trabalhos dos povos da Mesopotâmia, certo? Então, por isso que a gente vai ver aqui, vou falar rapidamente sobre a. Primeiro, eu vou falar sobre esses povos e algumas características da astronomia que eles tinham, tá? A astronomia mesopotâmica ainda era uma astronomia que estava muito ligada a mito, estava muito ligada ainda à religião. Então, por isso que a gente não pode dizer que a astronomia ela se originou, por assim dizer, na Mesopotâmia, né? Então, como eu falei, você tem ali alguns indícios de astronomia. Você tem até algumas utilizações práticas que os povos da Mesopotâmia davam para observações dos astros. Eles conseguiam, por exemplo, medir o tempo fazendo observações dos astros. Eles conseguiam até fazer alguns cálculos matemáticos, né? Descobriu-se recentemente que eles conseguiam fazer alguns cálculos matemáticos apenas observando os astros. Mas como ainda estava muito ligada à questão mitológica e à questão da religião, ainda não é a astronomia que veio a se desenvolver depois, né, digamos assim, mais desligada dessa parte mítica, né, dessa parte dos mitos. Tá? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia é uma palavra que vem do grego, né, significa terra entre dois rios. Então, a Mesopotâmia ela é uma região que está hoje localizada onde fica o Iraque, a Síria, parte do Irã. É uma região que está localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Daí o nome Mesopotâmia, daí o nome, né? Terra, terra entre rios. Então, essa região ela é conhecida justamente como crescente fértil. Por que ela é conhecida como crescente fértil, né? O que acontecia nessa região? Como você tinha esses dois rios, o Tigre e o Eufrates, as primeiras civilizações que ali viveram, inclusive a Mesopotâmia é considerado um dos berços da civilização moderna, porque foi lá que a civilização se originou, né? Lá e no Egito Antigo, as civilizações como a gente conhece, as primeiras foram da Mesopotâmia e do Egito Antigo. E essas civilizações elas tinham algo em comum, que era a dependência que elas tinham dos rios. No caso da Mesopotâmia, você tinha o Tigre e o Eufrates. No caso do Egito, você tinha o rio Nilo. Né? Por que era importante os rios? Porque você tinha as enchentes, quando as águas baixavam, né, parava de chover, digamos assim, as águas retornavam a seu nível normal, aquela parte de terra que tinha sido alagada pela enchente, ela ficava fértil para a plantação. Então, permitia-se, você conseguia, né, as civilizações conseguiam, as pessoas conseguiam fazer plantações ali. Por isso que o surgimento das primeiras civilizações se deu exatamente nesses lugares, porque você tinha a possibilidade de desenvolver a agricultura. Então, juntamente com as primeiras civilizações, surgiu também a agricultura, né? Porque as pessoas começaram a residir em um local só. Antes do surgimento da agricultura, você tinha uma sociedade que era nômade, ou seja, as pessoas viviam apenas de caça e coleta de alimentos, então elas tinham que se deslocar, digamos, ia para uma certa região, caçava, coletava os frutos que tinham ali. Quando esses animais acabavam, essas pessoas tinham que ir para outros lugares. Então essa era a civilização, os primeiros povos nômades, né? A partir do momento em que em que aprendeu-se a plantar e cultivar alimentos e a domesticar os animais, né? Como por exemplo domesticar o gado, aí passou-se a viver em um lugar fixo. E um dos primeiros lugares onde isso aconteceu em grande escala foi na Mesopotâmia, tá? Então, para vocês terem uma ideia, os primeiros povos que viveram na Mesopotâmia, eles viveram há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, 12 mil anos atrás.
o surgimento dos primeiros povos na Mesopotâmia. E as principais cidades da Mesopotâmia eram a Suméria e a Babilônia. Provavelmente vocês já ouviram falar desses nomes aí, né? Uma das principais coisas que surgiram na Mesopotâmia, né, ou revoluções que aconteceram na Mesopotâmia, foi o desenvolvimento da escrita. Então, um dos primeiros alfabetos que surgiu, uma das primeiras formas de escrita a surgir, foi na Mesopotâmia, que é a chamada escrita cuneiforme, né, que surgiu na Suméria. Aqui a gente tem, vou mostrar aqui para vocês, aqui a gente tem uma imagem que representa bem essa escrita cuneiforme. Então, o que é que você tinha? Você tinha tablets de argila, né? Quando eu digo tablets, é pequenos pedaços de argila. E aí, enquanto essa argila ainda estava úmida, você fazia as marcações, que era justamente a escrita cuneiforme. E aí, depois secava, ficava marcado esses tablets de argila, né? E aí, você conseguia guardar informações aqui, como, por exemplo, guardar informações de quantidade de comida, tamanho de terras, enfim, esse tipo de coisa. Isso é importante porque você consegue, a partir daqui, passar informações também para as outras, para os seus filhos, né? Por exemplo. Então, antes você tinha a tradição do conhecimento que era passado de forma oral. Então, o pai falava para o filho contava para o filho do filho, né? Ou seja, para o neto do pai, e aí você tinha o conhecimento sendo transmitido de forma oral. A partir do desenvolvimento da escrita, isso mudou, né? Porque você tinha o conhecimento sendo passado para as outras gerações, não só de forma oral, mas também é, da forma escrita, tá? Então, essa escrita cuneiforme, ela fortaleceu também a unidade política e cultural da Mesopotâmia, justamente como você tinha essas informações que poderiam ser guardadas e transmitidas ou levadas também para outras pessoas em outros lugares, ou passadas de gerações para gerações, né? Isso fez com que a Mesopotâmia adquirisse uma unidade política e cultural muito grande no decorrer das dinastias que governaram aquela região, tá? Como eu falei, o que é que era gravado nessas escritas cuneiformes? O que é que eles colocavam lá? Eles colocavam leis, códigos, registros de impostos, cartas pessoais, lições de escola, transações comerciais, efemérides, ou seja, coisas que aconteciam no céu, eventos astronômicos, né, ou eventos celestes, digamos assim. Tudo era registrado nessas tábuas de argila, tá? Para vocês terem uma ideia, a invenção da escrita, ela aconteceu em cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Tá? Ou seja, no ano de 3.100 antes de Cristo, começou-se a desenvolver essa escrita cuneiforme na Suméria. Talvez tenha sido a maior contribuição, né, que o povo sumérico deu para a humanidade. Imagine o que seria hoje a humanidade sem a escrita, né? E esse é um marco tão importante, o desenvolvimento da escrita é tão importante, que você considera esse como sendo o marco do fim do período pré-histórico. Então, a pré-história ela teve fim com o início da escrita, né? Ou seja, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E aí você tem, a partir do desenvolvimento da escrita, você tem o início da história. Então, o desenvolvimento da escrita ele marca, é um fato tão importante que marca o fim da pré-história e o início da história, tá? Então a gente sabe que esses primeiros tablets eles aconteceram aí por volta de 3.000. Existem até alguns pesquisadores que defendem que talvez seja até mais antigo, seja, na verdade, 3.000 ou 3.500 anos antes de Cristo, o que dá aí cerca de 5.000 anos atrás, 5.500 anos atrás, tá? O que é que surgiu nessa necessidade, então, de você ter uma escrita? Porque chegou um ponto em que você passar conhecimento ou passar informações de forma oral
já não era suficiente para o tamanho, para a complexidade da sociedade que vinha se desenvolvendo. Então você tem ali uma sociedade que está crescendo, né, porque as pessoas começam a viver naquela cidade, começam a viver naquela civilização, começam a aumentar de número, você tem um aumento das pessoas, você tem uma complexidade da vida política, né, da vida religiosa também das pessoas. Quanto mais gente, mais complicado é manter essa gente, essas pessoas, né, na ordem. Então você tem uma complexidade que vai aumentando aos poucos, até chegar um momento em que você precisava de leis, por exemplo, você precisava de códigos, e precisava que isso fosse escrito, não bastava mais você falar, não bastava mais o boca a boca com as pessoas, né? Era preciso ter algo a mais. E esse algo a mais é justamente a escrita. Então, por isso que houve o desenvolvimento da escrita, tá? Outra coisa que se desenvolveu na Mesopotâmia foram as grandes construções. Então, as grandes construções elas começaram na Mesopotâmia. A gente tem, por exemplo, o zigurate. O zigurate, que era uma vasta estrutura em forma de pirâmide escalonada, né, ou torre, composta por sucessivos terraços encimada por um templo ou santuário que se atingia por meio de largas escadas. Então, no Egito, a gente tem o desenvolvimento das famosas pirâmides também. Então, foi nessas primeiras civilizações onde você teve o advento dessas grandes construções, né? Também. Você tem os famosos jardins suspensos da Babilônia, provavelmente também foi uma grande obra de engenharia, né? Que aconteceu lá na Babilônia, tá? A maioria dessas grandes construções era feita também com uma finalidade que era ou para você dar abrigo para a elite governante, ou para proteger a cidade, né? Então você tinha grandes muros que eram construídos para proteger as pessoas que viviam ali dentro das cidades, proteger contra ataque inimigo, por exemplo, tá? Ou eram templos religiosos também. Então, você tinha essa parte dos governantes, você tinha essa parte de segurança, você tinha também a parte religiosa que fazia com que, que fez, na verdade, né, com que os mesopotâmios fizessem essas grandes construções, tá? Então, já dá para perceber que a cultura na Mesopotâmia ela era dominada pela religião. Então, o que é que você tinha na religião mesopotâmica? Você tinha o culto de divindades, né? Você tinha vários deuses, você tinha o culto a esses deuses, mas também havia culto a outras entidades, como demônios, fantasmas, seres que não eram visíveis, seres fantásticos, seres poderosos, né? Coisas que estavam além daquilo que podia ser tocado, além daquilo que podia ser observado. E eles acreditavam também na vida, numa relação que existia, né, entre a vida das pessoas e o que acontecia nos céus. Então foi aí na Mesopotâmia que você começou a ter as origens também da astrologia. O que a astrologia diz? A astrologia diz que o movimento dos céus, ou a posição, né, dos astros nos céus, dita as personalidades das pessoas, né, ou dita o futuro das pessoas. Essa crença ela teve origem também na Mesopotâmia, tá? Que mais? Então, o que é que eles adoravam? Quando eles olhavam para o céu, né? Eles também viam no céu as divindades deles. Então, eles pegavam aquelas divindades que eles acreditavam, eles observavam o céu, e para cada coisa que eles viam no céu, por exemplo, o Sol, a Lua, eles tinham um tipo de divindade. Então, o Sol era uma divindade, a Lua era outra divindade, e os planetas também eram divindades. E você novamente tem lá os 5 planetas que eram observados a olho nu, né? Que eles conseguiam observar. Você tinha Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, para cada um desses planetas, além do Sol e da Lua, né? Então, no caso, eram 7 no total. Daí os 7 dias da semana também, né? Para cada um desses planetas, ou do Sol e da Lua, eles tinham uma divindade
associada. Então tá aqui as divindades deles, ó. Por exemplo, para a Lua, eles tinham uma divindade que era chamada Sin. Então, qual era a característica dessa divindade, né? Então, Sin era uma deusa que reinava sobre as plantas, sobre a agricultura, sobre os dias, sobre o ano, sobre o destino dos homens. Representando o Sol, você tinha o deus Shamash, que era o deus da vida e da justiça. Você tinha representando Vênus, Ishtar, o deus Ishtar. Na verdade, uma deusa, né? Que é a deusa do amor. E aqui você já vê também uma característica dessa mitologia, né, dessa religiosidade mesopotâmica, que está em comum com a religião dos gregos, ou com a mitologia, na verdade, né? A mitologia dos gregos antigos. Porque se você lembrar, Vênus, talvez, não sei se vocês sabem, né? Mas Vênus é a representação na mitologia grega da deusa do amor. Então, a deusa do amor é representada por Vênus, né? Vênus é um nome romano dado ao planeta, só que os romanos eles faziam essa associação entre Vênus e Afrodite. Afrodite é o nome dessa deusa do amor na mitologia grega, né? Então você tem Afrodite, que está relacionada ao planeta Vênus. No caso da Mesopotâmia, era a deusa Ishtar, deusa do amor. Você tem Marduk, que representa o planeta Júpiter, e é considerado o deus criador, o deus protetor da Babilônia. Você tem aqui também Nabu, que representa Mercúrio, filho de Marduk e deus da sabedoria. Você tem Nergal, representa Marte, deus do inferno e da guerra, e aí também Marte era a representação grega para o deus da guerra, tá? Mais uma ligação, né, entre as duas mitologias. Você tem Ninurta, que representa Saturno, e era o deus da ordem e da estabilidade, tá? Então você vê dessa crença, que é chamada crença astrolátrica, né? Crença astrolátrica, ou seja, é você adorar os astros como divindades. Então, a partir disso, você tem o desenvolvimento de magia, você tem o desenvolvimento de adivinhação, que eram coisas muito importantes, que eram atividades culturais muito importantes na Mesopotâmia. E desses diversos métodos de adivinhação, você tem, mais para frente, o surgimento da astrologia. Né? A astrologia, ela é digamos assim, foi o principal método de adivinhação utilizado pela humanidade no decorrer, ou pelo menos pelo mundo ocidental, né, pela cultura ocidental, no decorrer da sua existência, e surgiu exatamente lá na Mesopotâmia, certo? E aí outra característica importante da Mesopotâmia, que surgiu na Mesopotâmia, foi o zodíaco, né? E foi por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa primeira atividade, para a gente relacionar com o zodíaco, porque o zodíaco ele teve origem justamente na Mesopotâmia. Então, por que se originou o zodíaco, né? Como a gente percebeu, observar o céu era uma coisa muito importante para os povos da Mesopotâmia. Então era tão importante que você tinha sacerdotes, né, que eram designados só para fazer esse tipo de observação, só para observar o céu e tentar, a partir das suas observações, prever algo que aconteceria, ou, por exemplo, também marcar o tempo. Então, nesse sentido, era muito importante você conseguir determinar a posição dos planetas no decorrer da noite, a posição dos astros, das estrelas, né, no decorrer do ano. Era muito importante você conseguir fazer isso. E daí você tem o surgimento do zodíaco. Não só do zodíaco, mas também da eclíptica. Bom, então surgiu, né? Aí você tem o surgimento da eclíptica, que é essa linha que o Sol percorre durante o ano. Consequentemente, você tem as constelações que fazem parte nessa eclíptica. E aí você tem uma forma, né,
de medir o tempo, porque você consegue determinar quando o Sol está em uma determinada constelação, quanto tempo vai demorar para o Sol voltar para aquela constelação de novo. Então, esses 12 signos do zodíaco, como eu falei, eles são baseados no sistema sexagesimal, né? Porque você pode dividir 60 pelo número 12, né? E aí, a importância, então, da astronomia, ou desses rudimentos, né, digamos assim, da astronomia mesopotâmica, para a cultura que a gente tem hoje, foi muito grande porque os astrônomos, ou a astronomia babilônica, a astronomia sumérica, ou a astronomia da Mesopotâmia como um todo, influenciou muito a astronomia grega. E o que a gente estuda hoje de astronomia teve origem lá na Grécia Antiga, tá? Então, por exemplo, você tem, como eu falei, esses 12 signos do zodíaco, né? Você tem a divisão do dia em 24 horas, no caso, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, também faz isso por conta do sistema sexagesimal. Você tem a divisão do ano em 12 meses, também tem a ver com o sistema sexagesimal. Então, tudo isso foi herdado lá dos povos da Mesopotâmia, né? E vocês tinham falado na última aula, eu trouxe aqui, alguns de vocês falaram, né? O tempo que o Sol fica em cada constelação. Então veja, aqui a gente tem as constelações, né? Aqui a gente tem as estrelas mais brilhantes de cada constelação, mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Isso é o tempo que o Sol fica em cada uma das constelações, tá? Então, ó, você tem Áries, por exemplo, o Sol não fica 30 dias em Áries. Ele vai ficar 25 dias. Touro, 37 dias. Gêmeos, 31 dias. Câncer, ele fica só 20 dias em Câncer. Leão, 37 dias. Virgem, são 45 dias que ele fica na constelação de Virgem, né? Libra, 23 dias. Outra página. Escorpião. Escorpião ele só fica 7 dias na constelação do Escorpião. Serpentário, 18 dias. Sagitário, 32 dias. Capricórnio, 28 dias. Aquário, 24 dias. Peixes, 38 dias, tá? Então, não se a gente fosse seguir a risca, né, o que a astronomia diz, que dependendo do signo onde você está, você tem as qualidades que são relacionadas a esse signo, o calendário astrológico era para ser bem diferente, né, se a gente fosse levar em consideração essa permanência real do Sol nas constelações, certo? Bom, então aqui mais algumas características da astronomia mesopotâmica. Você tem o desenvolvimento do sistema sexagesimal, como eu falei, né? Numeração. Então, o sistema sexagesimal babilônico teve origem possivelmente astronômica. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma representação, né, dos símbolos desse sistema sexagesimal na Mesopotâmia. Eles não tinham um símbolo para representar o nada como a gente tem. A gente tem o zero, né? Na verdade, o símbolo para representar o zero surgiu muito tempo depois da Mesopotâmia, se não me engano, surgiu até na Índia. Foi um matemático índio que inventou. Então, eles não tinham um símbolo para o zero. Eles tinham um símbolo do 1 até o 60. Então, você veja que cada número deles era escrito de uma forma diferente. Depois, eles utilizavam combinações, digamos assim, desses números para representar coisas maiores, tá? Então, a contagem dos dias também de uma revolução solar ao longo da eclíptica deve ter levado à divisão do círculo em 360 graus. Porque o que eles observaram? Eles começaram a contar o dia e noite, né? Fazer a contagem dos dias até o Sol completar uma revolução completa. Quando é que eles sabiam que o Sol tinha completado uma revolução completa? Digamos que eles marcavam uma certa estrela lá, então eles sabiam quando o Sol passou próximo àquela estrela, ou aquela constelação, marcou uma constelação, sabiam onde é que o Sol tinha passado por aquela constelação em tal data. Quanto tempo depois o Sol volta a passar por essa constelação? E eles viram que esse tempo era de aproximadamente 365 dias. Então, se é 365 dias,
365 está próximo de 360. 360 é um número que é múltiplo de 60. Né? Então, provavelmente, baseado nisso, é que eles desenvolveram seu sistema sexagesimal. Eles viram que um número redondo, digamos assim, né, que representava a revolução do Sol, ou seja, o ano, era de 360 dias, mais ou menos, aproximadamente, e viram que esse 360, como ele era um múltiplo, né, procuraram um valor que ele era múltiplo, escolheram esse número de 60 e desenvolveram sua matemática baseada no sistema sexagesimal, ou seja, um sistema de 60 símbolos matemáticos. Tá? Então, o ano, na verdade, ele não tem 360 dias. Nem 365, aliás. Né? A gente costuma dizer que o ano tem 365 dias, mas, na verdade, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Então veja que mesmo assim não fecha, primeiro, não fecha os 360, né? Não fecha nem os 365, ainda tem aí algumas horas a mais. E é por conta justamente dessas horas a mais, desse período de tempo a mais, que a cada certo intervalo de tempo nós precisamos, digamos assim, corrigir esse calendário. Como é que a gente corrige o calendário? Vocês sabem? Nosso calendário aumenta um dia em fevereiro, que é o chamado ano bissexto, né? Esse ano bissexto é o ano que tem 366 dias. Então, veja que você tem o acréscimo desse ano a cada, se não me engano, a cada 4 anos, né? Você tem um ano bissexto. É isso? Corrijam aí se eu estiver errado. Ainda não dá exatamente certo. Por isso que tem uma regrinha, quando a gente estudar calendários, a gente vai ver que a cada, se eu não me engano, não lembro exatamente se é a cada 100 ou se é a cada 200 anos, você tem ainda que fazer uma correção nesse calendário. Se não me engano, é um outro ano bissexto que tem que ter para corrigir, tá? Mas por aí, por alguns anos, ainda funciona se você adotar essa regra do ano bissexto. Certo? Então, o ano bissexto ele surge para corrigir essa pequena diferença aí de dias que você tem. Então, você não tem exatamente 365 dias, você tem 365 dias, 5 horas e mais alguma coisa, e aí o ano bissexto surge para corrigir essa diferença. Tá? Mas mesmo assim ainda continua um errinho. Só que aí esse errinho você só precisa corrigir ele com mais anos para frente. Tá? Bom, então como eu falei, eles também fizeram a divisão do dia, né? Dia e noite, com divisões de partes iguais. Então eles colocaram o dia como tendo 12 partes iguais, a noite também como tendo 12 partes iguais, porque são números que você pode pegar 60 e dividir por 12, né? Por isso que eles escolheram o número 12. E aí, cada parte de 12, é o que a gente chama hoje de hora. Então, nossa forma de marcar o tempo também teve origem lá na Mesopotâmia, né? Ainda hoje a gente utiliza o sistema sexagesimal. A gente utiliza, por exemplo, no círculo, o círculo tem 360 graus, né? A gente utiliza na matemática. A gente utiliza também esse sistema sexagesimal na contagem do tempo. Vocês já devem em algum momento terem achado estranho, né? Que a gente conta até 10, mas na hora de marcar o tempo é até 12. Por quê? Justamente a herança desse período mesopotâmico, tá? Ele é a herança da cultura mesopotâmica que foi que deu origem a essa marcação de tempo. Como era a marcação do calendário, né? O calendário babilônico. A gente vai ver agora. Primeiramente, eles proporam um calendário que era de 12 meses de 30 dias. Por quê? Porque isso era um calendário lunar. Era baseado na translação da Lua. Né? Então, quando a Lua completava uma translação ao redor da Terra, você tinha um mês. Um mês para os povos da Mesopotâmia. Só que aí você tinha um total de 360 dias. Como eu falei, tinha aqueles diazinhos que ainda faltavam, né? Então, eles precisavam corrigir isso. Como é que eles fizeram essa correção? Eles passaram a adotar 12 meses, só que eram 12 meses de 29 e 30 dias,
alternadamente. Então, um mês era 29 dias, o outro mês era 30 dias, depois 29, depois 30. Só que aí totalizava 354 dias, né? E aí, a cada 3 anos, eles adicionavam um 13º mês. Esse 13º mês era acrescentado por decreto real. Então, também era uma forma que eles encontraram de corrigir o calendário. A gente corrigiu o nosso calendário com o ano bissexto, né? Ou seja, colocando um dia a mais a cada 4 anos. Acho que o ano bissexto é a cada 4 anos você tem um dia a mais. Eles corrigiam o calendário deles, que era um calendário lunar, mas solar também, né? Porque se baseava tanto no movimento do Sol quanto no movimento da Lua. Eles corrigiam o calendário deles acrescentando um 13º mês a cada 3 anos. Certo? E aí, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre uma importante descoberta que foi feita, se não me engano, tem pouco tempo, não lembro exatamente se foi em 2016, mas que mostrou que os babilônicos também conseguiam fazer cálculos matemáticos a partir da observação do céu, né? Então foi descoberta um tablet de argila. Esse tablet de argila, ele tem a idade dele, né? Ele é da época de mais ou menos ali 350, pode ser 350 a 50 anos antes de Cristo. E ele mostra que os babilônios eles já utilizavam uma técnica matemática que os historiadores acreditavam que só foi descoberta, digamos assim, ou só foi utilizada em 1400 depois de Cristo. Ou seja, quase 2000 anos depois dos babilônios terem feito. Os pesquisadores, os historiadores da ciência não sabiam que os babilônios já tinham feito isso. Eles acreditavam que tinha sido feito muito depois, só na Europa, né? E o que é que os babilônios conseguiram fazer? Eles conseguiram calcular o deslocamento do planeta Júpiter em graus, tá? O deslocamento que Júpiter realizava em graus durante um certo intervalo de tempo. E como é que eles fizeram isso? Calculando a área, se você plotar aqui ó, a velocidade de Júpiter, no caso a velocidade dele em graus por dia, né? E o tempo de rotação, o tempo que você está contando, né? Se você fizer um gráfico da velocidade pelo tempo e calcular a área, os babilônios sabiam que você encontrava o deslocamento que Júpiter tinha realizado. Talvez quem já esteja mais há um tempo no curso de física, né, já saiba disso, já sabe se você tem um gráfico de velocidade em função do tempo e você calcula a área, exatamente, né, se você tem um gráfico de velocidade em função do tempo e você calcula a área desse gráfico, você tem um deslocamento realizado, né? Acreditava-se que essa técnica ela tinha sido desenvolvida apenas na Europa, lá por volta do ano 1400. Mas na verdade não. Aparentemente, os astrônomos da Babilônia, 2.300 anos atrás, né, eles já utilizavam essa técnica para determinar o deslocamento dos planetas. Né? Então, isso aí é um rudimento, né, digamos assim, uma antecipação do cálculo que a gente chama hoje de cálculo integral. Né? São os primeiros elementos aí do cálculo integral. Então a gente já percebe que os babilônicos não só tinham uma astronomia baseada em mitos, baseada em religião, mas também eles começaram a desenvolver uma astronomia muito conectada à matemática. Tá? Bom, pessoal, então por hoje é só.